Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Um mundo de gente perfeita é o que queremos? Ou muitas vezes é o que pensamos que devemos ser? E quando olhamos a genealogia de Jesus, vemos que não. E não traduz de fato o que muitas vezes o nosso pensamento religioso deseja ou imagina, ou mesmo o que querem nos impor, achando que trata tudo de um puritanismo. E não é. Na genealogia de Jesus nós podemos observar que, por exemplo, por alguns exemplos que nós temos de fato pessoas que não traduzem aquilo que nós pensamos acerca de ser de fato essa genealogia. Lá em Mateus 1 nós temos, por exemplo, Judá, que é um dos ascendentes, era um procrastinador, não cumpriu com as promessas que havia feito à mulher de Pérez. Pois ele diz assim que lá ele teve, vamos dizer assim, Tamar teve uma situação que coabitou com ele, porque ela tinha sido casada com um dos seus filhos e Pérez, e nesse caso ele veio a falecer sem gerar filhos. Então, como o outro era muito pequeno, ainda não estava em vida, ou seja, em idade de poder se tornar marido dela. Mas só que ele esqueceu desse compromisso, ele ficou adiando isso e esqueceu deste assunto. E acabou elas dando uma enganada nele, agindo como uma prostituta, coabitou com ele e gerou filhos. O que a gente precisa entender disto tudo, que são pessoas que fizeram parte da genealogia de Jesus, ou seja, eram seus ascendentes. Que mais? Estrangeiros, ou seja, embora sendo uma nação de judeus, e se exigia que houvesse sempre o casamento entre os judeus, nós temos o caso de alguns exemplos de Raabe, por exemplo, que não era, foi aquela que acolheu os espias. Temos o caso de Ruth, que também não era moabita. Então, assim, nós temos outros exemplos piores ainda, como Davi, que foi um adúltero, e nós precisamos entender que não se trata de gente perfeita, sem contar outros casos. O que Deus está buscando? Pessoas que estejam dispostas, mesmo com todos os seus erros, a servir, a buscar o conhecimento e o entendimento da sua vontade. É disso que trata o reino de Deus, a vontade de Deus. Ou seja, Deus não está buscando pessoas perfeitas, mas pessoas que se comprometem com a sua vontade, com o seu plano, se sujeitam, que aprendem, que crescem, que amadurecem, que mudam de atitude. Falarmos dos discípulos de Jesus é outra situação. Pessoas como nós, pessoas que traíram, pessoas que não compreenderam, mas que fizeram uma jornada de amadurecimento. E a gente precisa entender que é disto que trata o reino de Deus. Pessoas normais, como nós, mas que se comprometem com Deus, que se dispõem a realizar a sua vontade. E o que nós temos que fazer? A mesma coisa, nos disponibilizarmos para que a vontade de Deus se cumpra em nós, através de nós, para que Ele se expresse, se revele por meio de nossas vidas. O que a gente precisa entender é disto. Ou seja, Deus está buscando um mundo de pessoas perfeitas? Não, mas de pessoas que se submetem a Ele, que buscam o conhecimento da sua vontade e que querem viver conforme os valores eternos. Que a gente possa entender, compreender isso e buscar esse conhecimento, esse entendimento da vontade de Deus. E não queiramos ser perfeitos, mas pessoas comprometidas, pois Ele nos ensina e nos conduz nessa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.